Um bom dia a todos os nossos telespectadores aqui. Estamos aqui com mais um vídeo de meditação da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Salmos, capítulo 49, do versículo 20. Diz assim, ó: O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Olha só, quão importante é alguém ter sabedoria. O próprio rei Salomão cita, nos seus livros, Provérbios, Eclesiastes, enfim, ele fala sobre a sabedoria, ele ensina sobre esse conhecimento tão importante que o ser humano devia ter. Por que é tão importante ter sabedoria, ter esse conhecimento? Porque se a gente não tem sabedoria, a gente é tolo. A gente não sabe discernir as coisas. E Deus, ele se importa com o ser humano em ter esse tipo de consciência dentro dele. Se a gente sabe quais coisas são boas e quais coisas são erradas, isso vem da consciência. E foi Deus que colocou isso em cada ser humano. A gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, através do nosso consciente, através da nossa inteligência que existe dentro de nós. E é esse conhecimento que não pode faltar do ser humano. O que adianta eu estar em honra, ou seja, eu ser alguém que parece ser, podemos dizer, ter um grande conhecimento, ter uma grande inteligência, alguém inteligente, esperto, mas eu não sei nada disso. Existem pessoas que estudam, vão lá, pesquisam vários assuntos, estudam vários assuntos, mas elas são inteligentes, podemos dizer assim, mas elas não conseguem saber o que é agradável a Deus e o que não é. Ela não discerne o que é bom e o que é mal diante de Deus. E essa falta de conhecimento, essa falta de sabedoria espiritual, que é o próprio Deus que coloca, infelizmente afeta a mente e a vida de várias pessoas. Se eu não sou alguém que entende a palavra de Deus, que entende a Deus, que entende ao Senhor Jesus, a sua palavra, a sua vontade, então eu sou burro, posso falar assim, sou burro espiritualmente. Eu posso ser inteligente, assim, em certos assuntos, em certas coisas, mas se eu não sou inteligente espiritualmente falando, na palavra, então isso não vale de absolutamente nada. Porque a palavra de Deus, ele é o estudo sobre a eternidade. É através dela que você é guiado na eternidade. Seja para a vida, seja para a morte. Eu não estou falando de vida ou morte fisicamente, mas espiritualmente. Existe a morte espiritual, a morte eterna, que a Bíblia deixa claro que seria o lago de fogo, enxofre, que é praticamente prometido àqueles que irão morrer espiritualmente, estão mortos na alma, que seriam aqueles que não são de Deus, não fazem parte do corpo de Cristo, são aqueles que andam no pecado, andam no erro, e elas não têm parte na eternidade com Deus. E é essa parte que muitos não têm feito, que tem colocado a alma de muitos no inferno. E aí que vem a importância de ter o conhecimento e a sabedoria. Sabe quem é que dá essa sabedoria, esse conhecimento, esse tipo de inteligência, esse tipo de entendimento ao ser humano? Não são estudos, não são livros, não são pesquisas, não. É o próprio Espírito Santo que dá esse entendimento. Não que você não venha, você quer dizer que você vai parar de estudar, que você vai parar de buscar informações, não. Mas você busca o entendimento espiritual através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá esse entendimento, é o Espírito Santo que dá essa sabedoria. E quando alguém tem o Espírito Santo, não lhe falta conhecimento, não lhe falta entendimento, sabedoria. Porque ela é fornecida sempre pelo Espírito Santo. Ela é fornecida, ela é desenvolvida todo dia pelo Espírito Santo. E é o próprio Deus que dá esse direito ao ser humano. O direito de pensar, o direito de raciocinar, o direito de ter essa sabedoria, essa inteligência. Muitos podem julgar e falar: então quer dizer então que para eu ter um entendimento de todas as coisas existentes eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia. Se a Bíblia é o livro da vida, como a gente deixa claro, não só nós, Deus, o próprio Deus fala, a sua palavra é a verdade, o seu caminho é a verdade. Se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a vida, é o livro da vida em si, e tudo que está escrito aqui vem do alto de Deus,
Então, obviamente, ele é o livro que vai nos ensinar em tudo, que vai nos dar entendimento de tudo. E é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus que vai dar esse entendimento a mim. Mas se eu não pratico essa palavra, eu não busco entender ela, então eu não vou ter esse direito, eu não vou ter esse conhecimento, eu não vou ter essa sabedoria. Se a Bíblia é o livro da vida, eu repito, se a Bíblia é o livro da vida, então eu tenho que buscar ter o conhecimento dela. Você tem que estudar, você tem que aprender as coisas, claro. Mas você também tem que buscar aprender quais são os pensamentos de Deus e qual é a sua vontade na nossa vida. Qual é a vontade dele na sua vida. Se a vontade de Deus na sua vida for, por exemplo, você parar de mentir, se você tem mentido, você tem que parar de mentir, é uma vontade que Deus quer para você, se você é um mentiroso, ou se você trai alguém, trai o cônjuge, namorado, enfim, seu esposo, sua esposa, isso é desagradável a Deus, isso aí é algo que é desagradável à palavra de Deus. Então essa é a vontade de Deus para você, que você largue o pecado, que você abandone os erros, que você abandone as falhas, você abandone essas ações, você abandone essas atitudes que até aqui você tem praticado, que até aqui você tem feito, seguido. Existem dois tipos de palavras, a palavra de Deus e a palavra do mundo. E existem dois tipos de pessoas nesse mundo, as que seguem a Deus e as que não seguem. E qual delas você se encaixa nessas palavras? As que seguem ao mundo, seguem a palavra do mundo. São as que não estão nem aí com nada, estão no pecado, estão no erro, zombam ainda de Deus, não estão nem aí para nada e querem se manter no pecado. E querem se manter no erro e querem colocar a risco a sua eternidade. Estão colocando a risco a sua eternidade. E as que praticam a palavra de Deus, que andam conforme a vontade de Deus, elas seguem essa palavra. Elas seguem rumo à eternidade no céu. Então esses dois tipos de pessoas são divididas. São divididas. Uma é escolhida por Deus e a outra tem se escolhido pelo mundo. Tem sido escolhida pelo mundo. Sabe essas pessoas que querem se encaixar com a moda, com as coisas desse mundo? Elas querem se encaixar com o mundo. Elas não estão nem aí para a sua vida espiritual, não estão nem aí para a sua alma e se importam com o físico, o corpo, o que vai acabar. Se preocupam com o mundo, se preocupam com serem perfeitas aos olhos das pessoas, não serem alguém desatualizadas, ultrapassadas, querem estar sempre atuais, querem estar sempre, sabe, na moda, querem estar sempre sabendo das coisas, querem estar sempre atualizados com tudo nesse mundo. São pessoas que eu considero desocupadas também. Tem gente que vive na internet 24 horas por dia, vendo informações, vendo notícias, coisas de famosos, coisa disso e daquilo outro, perdem sua vida, sendo que elas não estão ganhando absolutamente nada com isso. E não é algo que edifica a vida delas. Elas preferem se preocupar com a vida, né, alheia do que preocupar com a sua própria vida. Do que buscar a sua própria alma, buscar a salvação da eternidade da sua própria alma. Se alguém tá mal, se alguém tá bem, isso aí você não pode fazer nada. Você não pode mandar na vida de alguém, você não lidera a vida de ninguém. E é você que guia a sua própria vida. É você que direciona a sua própria vida. E o Espírito Santo, ele está aí para guiar, para direcionar e guiar. E muitas dessas pessoas que se preocupam com outras vidas esquecem da sua própria. E são essas pessoas que são atualizadas nesse mundo, que se preocupam, sabe, com as coisas desse mundo, do pecado. Muitos querem se manter no pecado, não querem ligar para nada de Deus. Não ligam para a palavra, não ligam para a eternidade, com o que Deus quer falar, com o que Deus fala, não. Elas querem se preocupar com as suas próprias vontades, com as suas atitudes, e elas querem se portar com elas mesmas, e não com os demais. Tem uma palavra que eu li, não está aqui em Salmos, se não me engano, está em 1 João 3 ou 4, 3, versículo 14, se eu não me engano, que diz, né, que aquele que odeia o seu irmão, ele é considerado como se fosse um homicida. E o homicida, ele não tem parte com Deus na eternidade. Ou seja, odiar o seu irmão seria o quê? Odiar o próximo, não amar o próximo. Quando a gente diz não amar, não é amar com um relacionamento romântico, não. É amar como, eu sei, por exemplo, eu quero o bem daquela pessoa. Mas hoje em dia a gente vê que as pessoas querem o mal de outras.
Um quer o mal do outro. E parece que a bondade é inexistente. Eu já vi também comentários de pessoas falando que o amor nunca existiu. Elas não acreditam no amor. Novamente falando, quando eu falo amor, elas estão no caso falando em geral, né? Seja amor com as pessoas, amor em relacionamento e tudo. Elas dizem que o amor nunca existiu. Mas se a gente vê na própria Bíblia, isso aí é diferente. Jesus, ele é o próprio amor. Diz que Deus, ele é o próprio amor. Os frutos do Espírito Santo que estão descritos lá em Gálatas, um deles é o amor. Como é que o amor não existe? O amor em si é o próprio fruto que o Espírito Santo dá àqueles que são batizados com ele. É um próprio fruto que o próprio Espírito Santo dá às pessoas. Como é que esse fruto não existe? Como é que esse sentimento é inexistente? Pode parecer que nos dias de hoje ele é algo que não existe. Mas ele existe ainda. Existem pessoas que são boas. Pessoas que não querem o mal de ninguém. Que não querem, sabe, que as outras pessoas se lasquem e só ela é importante no mundo. Não. Tem gente que se preocupa com outras. Obviamente, na outra face, existem outros que não se preocupam, que se preocupam em si, consigo mesmo. São pessoas orgulhosas, egoístas. Mas existem também pessoas que não querem o mal dos outros, mas querem o bem delas. Elas querem o bem dessas pessoas. E é esses que Deus, ele quer que faça parte da sua eternidade. Deus quer que você seja esse tipo de pessoa. Uma pessoa que tenha amor com outros. Uma pessoa que tenha compaixão de outros. Tenha um sentimento bom com outras pessoas. E se você é uma pessoa que não tem esse tipo de coisa, que você se preocupa consigo mesmo, e não se preocupa em obedecer a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus também a outras pessoas, então você está sendo contraditório. Como a gente deu exemplo, você faz parte do livro do mundo, do livro do pecado. Ah, então quer dizer que eu sou errado porque eu não amo ao meu próximo. É. Se você não ama alguém, por exemplo, no caso, a um seu irmão, a sua pessoa, a um amigo, enfim, não importa, é um desconhecido. Se você quer o ódio daquela pessoa, se você quer o mal, não importa de quem seja. Ah, mas ela fez alguma coisa ruim comigo. Você tem que perdoar aquela pessoa. Aí que vem, né, o perdão que você tem que manifestar. Você não pode ser alguém magoado, alguém magoada com essa pessoa. Mesmo que ela que fez algo errado, ela que, sabe, errou contra você, você tem que você tem que perdoar, quer dizer, ou pedir perdão também, não importa se é você que fez isso. É difícil, mas você tem que pedir ajuda do próprio Deus, daquele que vai te dar forças de verdade, que é o próprio Deus. É o Espírito Santo que entra nessa conversa agora para te ajudar e para te fortalecer. Para que você peça perdão, para que você perdoe alguém. Enfim, se você faz isso, você então está escolhendo a boa parte, que é a palavra de Deus. Que é praticar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e andar, seguir a ela da forma correta e certa, como Deus quer. Então seja alguém assim. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmos no 49, versículo 20. Você tem tido esse entendimento de praticar a palavra de Deus? Quando Deus fala para amar, você tem feito ao contrário? Quando Deus fala para você falar a verdade, você tem feito ao contrário? Esse entendimento está presente em você? Pode até estar dentro de você, mas você tem seguido esse entendimento? Que é a palavra de Deus? Se você não tem seguido, você é semelhante àqueles que perecem. E perece, quando a gente diz perecer, não é perecer fisicamente, é perecer na eternidade. Não é algo bom, não é algo nem um pouco bom para ninguém. Deus não quer isso para ninguém. Todas as pessoas que vão para o inferno por causa do pecado, Deus nunca quis que isso acontecesse. Mas é uma decisão dela. E Deus colocou essa consequência. Ele colocou o poder da decisão, mas também teria que ter uma consequência. Tem o lado bom, o lado ruim das atitudes, das ações. Mas você está vivo, né? Você está respirando. Se você está assistindo esse vídeo, você está respirando, você está vivo. Você tem vida dentro de você. E quanto à vida, a esperança, como diz um ditado popular. Ou seja, ainda você tem esperança.
de mudar de vida, de ser alguém novo, de ser alguém transformado. E essa transformação é concedida pelo próprio Deus. E você em si pode mudar. Você em si pode ser alguém novo, uma nova pessoa. E esse poder de decisão é seu, é de cada um de nós. Deus abençoe a vida de todos. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima palavra aqui, né, baseado nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor Jesus. Esse versículo que a gente citou foi o livro de Salmos, né, lembrando o capítulo 49, versículo 20. Se você quiser ler e meditar, você pode também. Deus abençoe a todos e tenha esse entendimento. Em nome de Jesus.